Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana a gente pega o avião, vai direto para a capital do Brasil, lá em Brasília, porque eu vou convidar o meu amigo, o diretor da ANTAC, Wilson Lima Filho. Diretor, prazer falar com você, que bom a gente bater esse papo aqui no Por 360 Entrevista. Estimado amigo Maxwell, para mim é uma satisfação. Eu sempre tenho dito, né, a você e toda a diretoria da Tribuna, que eu tenho um apreço especial por esse jornal, que é um jornal efetivamente voltado para a maritimidade do país, né? Então, todos os dias eu leio o seu jornal, eu sou assinante, e fico por dentro dos assuntos de interesse do binômio navio-porto, né, como eu costumo chamar. E agradeço pela oportunidade de poder bater esse papo aqui com você, você em Santos, eu aqui na capital federal. E isso é uma grande verdade. Toda vez que eu publico os meus artigos, o Wilson sempre me manda uma mensagem, vez ou outra ali, comentando a respeito das publicações no jornal A Tribuna. Ele é um grande amigo e um profundo conhecedor desse tema que eu quero explorar hoje aqui no Porto 360, que são as hidrovias, né? Esse modal tão pouco explorado pelo nosso país. E aí vai o meu primeiro questionamento, né? Nós temos inúmeras vias navegáveis pelo Brasil para exploração desse modal hidroviário. Por que o Brasil não olha para esse modal, né? A gente teve uma dificuldade muito grande no passado em olhar para o modal ferroviário. Me parece que a agenda, principalmente de produtos, como até propriamente o Porto 360, contribuíram para impulsionar, empurrar essa questão da agenda ferroviária, mas me parece que o hidroviário ficou por último, né? O que está faltando, diretor, para que a gente possa olhar, né, com muito mais zelo para esse modal que contribui muito para o agronegócio também? Essa sua colocação, Marcos, é muito pertinente. Eu que estou há mais de 40 anos, de alguma forma, trabalhando junto à atividade marítima, portuária e hidroviária, sou testemunha disso, que por várias vezes tentou-se implementar uma política hidroviária no Brasil, mas por razões diversas, especialmente alguns interesses específicos, às vezes também falta de vontade política, ele não andou para frente. Mas nos últimos anos, até por coincidência, desde que eu cheguei aqui na agência, eu tenho visto diversos esforços do governo federal no intuito de estimular essa política hidroviária. No ano retrasado, tivemos aqui na agência a assinatura do nosso Plano Geral de Outorga de Hidrovias, né? O nosso ministro, Silvio Costa Filho, esteve aqui e nós pudemos assinar esse plano e foi dado, digamos assim, o pontapé inicial nesse processo. Aí foram estabelecidas quais são as hidrovias estratégicas, começando com a hidrovia do Rio Madeira, que por coincidência eu sou relator, depois veio a hidrovia do Rio Paraguai, e essas duas estão andando, digamos assim, não a passos largos, mas estão andando. O Rio Paraguai, inclusive, já houve 2 audiências públicas e já está, o relator diretor Albert Vasconcelos, e está indo muito bem. Então, na realidade, eu diria que hoje sopram ventos favoráveis para as hidrovias no Brasil. Tá? Eu acho que, realmente, hoje, quando se fala em transição energética, quando se fala em redução de gases de efeito estufa, nós temos que focar nas hidrovias. Temos que olhar para a matriz de transporte do Brasil e perceber que a nossa matriz de transporte ela tem um peso
é muito grande na sua vertente rodoviária. Mas veja, é importante que os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, tenham a percepção de que os modais eles são complementares. Ou seja, o modal hidroviário ele não vai substituir o modal rodoviário. Eles vão se complementar. Simplesmente podemos evitar um transporte de caminhão, por exemplo, de Rio Grande para Manaus. Esse tipo de movimentação de carga é viável por razões diversas, preservação do meio ambiente, redução de acidentes nas estradas e até custos que essas travessias maiores sejam feitas pela cabotagem, que é um outro ponto importante que eu sei que a gente vai falar mais tarde, porque ontem tivemos, né, Assinatura do a decreto. cura, né, do esperado decreto que regulamenta a BR do Mar. Diretor, se o senhor me permitir, 1415. eu tive mais recentemente no Peru, num evento internacional, principalmente focado, né, obrigatoriamente nas operações portuárias. E eu fiquei muito surpreso com uma das colocações que foram pontuadas de que nós tivemos a primeira onda de concessões no nosso país, aonde transferimos, né, a operação da iniciativa pública para a iniciativa privada dos portos do Brasil. E investimentos da porteira para dentro foram feitas. Mas um dado me chamou muita atenção. Nos próximos 5 anos, aproximadamente, 40% das concessões na América Latina estão vencendo. E nós teremos uma segunda onda, né, de investimentos por meio dessas renovações ou novos contratos que surgirão. O Brasil, a gente tem uma secretaria hoje capitaneada, né, nessa questão hidroviária pelo Dino. Principalmente quando a gente vem com essa segunda onda de concessão. O Brasil vai incluir, né, dentro dessa segunda onda de investimentos, o impulsionamento hidroviário, né, do modal hidroviário. Esse é o meu primeiro questionamento. E o segundo, a iniciativa privada, né, que fez com que a gente chegasse aonde estamos hoje nas operações pelos portos do Brasil, tem interesse nesse modal hidroviário também para a exploração? Como é que você faz essa avaliação? Marcos, a minha visão ela é bastante clara. Primeiro, a própria criação desse atual governo de uma Secretaria Nacional de Hidrovias já é uma sinalização que as hidrovias estão inclusas nas políticas públicas brasileiras. Eu aqui, vivendo dentro da ANTAQ, como diariamente, na condição de diretor, vejo que esse tema ele é um tema que está na pauta, a própria criação de uma superintendência de hidrovias, né, é a comprovação disso. Eu não tenho dúvidas que nessa nova onda que você mencionou, as hidrovias estarão inclusas, inclusive a reboque das hidrovias, apesar de não ser uma hidrovia, a concessão de canais exclusivamente, como o caso de Paranaguá, como o caso de Itajaí, e futuramente o próprio seu Porto, o próprio Santos, né? É uma prova de que nós estamos com uma evolução muito grande nessa parte de concessão, né? E com relação à concessão no tocante a portos, né, nós não podemos esquecer que os portos públicos e os terminais de uso privado eles são complementares. E nós temos a plena convicção de que há projeções, e o próprio estatístico da ANTAQ aponta isso, de um crescimento constante na movimentação de carga no Brasil, inclusive containers, que hoje passa a ser digamos assim, uma das metas que nós temos de aumentar a nossa capacidade de movimentação de containers. Já temos aí o Tecon 10 em Santos, que já está caminhando. Teremos futuramente lá o São Sebastião SSB 01, que também já está na agenda.
Então, de forma, eu acho que sim, teremos essa onda de concessões, mas num Brasil maior, teremos uma agenda positiva, porque nós, conforme tenho dito sempre para você, a minha percepção, que estou na beira do cais há décadas, é que hoje sopram ventos favoráveis para a navegação no Brasil. Diretor, quando a gente olha para essa análise e a gente bem sabe que os ventos estão favoráveis, né, principalmente para o setor portuário e navegação, a gente vai ao encontro ou de encontro com algo que vem travando a agenda do desenvolvimento portuário e marítimo do nosso país, que são as questões relacionadas ao meio ambiente, né? E quando a gente olha para o meio ambiente, obrigatoriamente nós precisamos olhar para todos os pilares do meio ambiente, porque o meio ambiente ele é formado, né, pela proteção ambiental, pela proteção social e pela proteção econômica. Os três são pilares do meio ambiente no qual nós estamos inseridos. E me parece que a gente está sempre tratando única e exclusivamente do interesse ambiental. A gente pode travar a agenda de investimentos hidroviário por conta do regramento de um arcabouço de proteção ambiental que existe no Brasil? É uma grande dificuldade pela tua perspectiva, diretor? Olha, eu particularmente eu tenho a percepção que algumas pessoas que exageram um pouco nesse processo de licenciamento ambiental, e eu aqui vivo isso diuturnamente com os regulados que vêm conversar comigo, né, da dificuldade que eventualmente surge no processo de implantação de um terminal de uso privado, por exemplo, né, porque agora mesmo a margem equatorial, né, que é do qual eu sou um grande defensor, mas, obviamente, defensor de uma implementação da exploração do petróleo naquela região com responsabilidade ambiental e social, isso não tem dúvida. Mas nós temos a plena convicção que a Petrobras já demonstrou isso e faz o seu dever. Inclusive, a curiosidade, Marco, quando eu era diretor de Portos e Costas, eu recebia informações de vazamento de combustível, que eram poucas, mas aconteciam nas plataformas de petróleo, desde 5 litros até 10 mil litros. Eles informam tudo e tem toda uma estrutura pronta para reagir, e há realmente esta responsabilidade, essa preocupação da empresa. De forma que nós estamos ali em frente a um dos estados mais pobres do Brasil, que é o estado do Amapá, e não vemos aquele processo se desenvolver. Mas isso foge um pouco do escopo aí da sua pergunta, apesar de ter relação. Então, eu acho que o que nós precisamos, e inclusive tivemos hoje uma informação pela manhã, né, de ontem para hoje, foi aprovado, né, no Congresso Nacional uma nova sistemática de aprovação aí do licenciamento ambiental. Ainda não tomei conhecimento profundo, mas parece que haverá algumas flexibilizações. Mas eu acho que o importante é que a gente não percamos a preocupação com a preservação do meio ambiente. Isso hoje está aqui nessa agência como item número 1, a preocupação com a preservação do meio ambiente. Inclusive, todos os nossos processos que nós analisamos de implementação de criação, instalação de terminal de uso privado ou até de arrendamentos, há a preocupação com as medidas que são tomadas para a preservação do meio ambiente. Ainda mais nesse momento que a gente está pensando em transição energética, em inventário de carbono, né? Tudo isso, redução de gases de efeito estufa, tudo isso está na nossa agenda, de forma que realmente você tem razão, a sua pergunta ela é pertinente, há alguns exageros nessas exigências, e eu entendo que o meio ambiente tem que ser respeitado em totum, mas não pode ser um freio para o desenvolvimento. Diretor, vou insistir ainda nesse transporte hidroviário, porque eu acredito que isso pode também contribuir muito para a relação do porto com a cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer
muitos portos pelo mundo, né? E outro dia eu fui preparar uma palestra minha e fui contar os portos, né? E são mais de 37 portos pelo mundo que eu tive a oportunidade de conhecer. E boa parte desses portos utilizam do transporte hidroviário para pessoas, né, para que possa contribuir com a mobilidade urbana. Aqui no Brasil, a gente não faz esse tipo de exploração. Santos sofre muito hoje com a questão da mobilidade urbana. A gente percebe o franco crescimento do setor portuário, a gente percebe uma dificuldade muito grande no transporte das pessoas de uma maneira geral, e nós temos aqui a nossa Interlândia, que poderia ter a exploração do modal hidroviário entre cidades. Esse é um foco também que nós devemos dar para esse tipo de modal, contribuição para a mobilidade urbana nas cidades portuárias. Como é que o diretor da ANTAQ olha esse tipo de situação? Realmente eu não tive a oportunidade de conhecer 37 postos, mas eu conheço uns 10 aí, mais Mas ou menos. alguns o senhor conheceu começo. É isso, na Coreia do Sul, principalmente, né? Que foi uma grande Tivemos junto na Coreia do oportunidade, né? Sul. E presenciamos Essa também esse modal hidroviário. A gente estava é, a bordo de uma lancha, até por sinal, fazendo uma visita técnica, né, diretor? inclusive, eu comentei com o nosso presidente Pomini, que aquela lancha que nós vimos lá, eu vi uma igualzinha em Roterdã, futuramente devíamos ter no Porto de Santos, para receber os empresários, fazendo um passeio pelo canal, mostrando a grandiosidade do maior porto da América Latina. Mas, voltando à sua pergunta, realmente há que se fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para verificar se deve ou não utilizar o transporte hidroviário para pessoas. Nas travessias, é óbvio que temos que usar. Você vê Barcarena-Niterói, você veja, por exemplo, as travessias da Amazônia. Aí mesmo em Santos, essa travessia aí, que é complicadíssima, né? Eu fui presidente do Tribunal Marítimo uns 4 anos, aí julguei sem medo de errar, pelo menos uns 10 acidentes aí nessa travessia, entre navio mercante e as embarcações, os ferryboats que fazem essa travessia, e não tem outra opção. Agora, com túnel, talvez mude, né? Mas, então, agora, travessias, digamos assim, longitudinais, há que se fazer uma verificação se é viável ou não. Por exemplo, você vê de Oslo para Copenhague, você tem a travessia de pessoas pelos grandes ferryboats, porque é viável. Então, eu acho que aqui no Brasil, provavelmente chegaremos no momento para estudar, né, quais são as que são viáveis. Mas, quando nós falamos sobre a complementariedade, né, dos modais, como eu vi lá em Roterdã, que eu fiquei impressionadíssimo, né, no próprio porto, você tem todos os modais. Eu vi o modal marítimo, hidroviário, ferroviário e terrestre, Tá aí. rodoviário, né? Tudo no mesmo porto, né? Aí me pergunto, por que não pode ter isso aí em Santos? Realmente, é interessante que nós temos os estudos, eles estão em andamento no Porto de Santos, né? Realmente já temos, inclusive, um estudo preliminar de viabilidade geográfica. Econômica, os estudos iniciais, pelo que eu tomei o conhecimento junto à Autoridade Portuária de Santos, estão na fase de R$ 1 bilhão, Tá aí. que no longo prazo não é muito, pelos benefícios que vai trazer. Sem dúvida. Mas, em contrapartida, existem uma série de gargalos ambientais, que talvez aquela sua pergunta anterior, que possa vir a, talvez, dificultar o andamento do projeto. Mas, certamente, esse projeto, né, se nós conseguirmos fazer botar em operação esses canais, né, que são o canal do Rio Cubatão e do canal do Casqueiro, né, e do Rio Bertioga, com o Rio Diana, são esses segmentos que estão em estudo aí em Santos. Eu acho que seria muito bom, porque vai reduzir a emissão de poluentes,
vai reduzir os acidentes rodoviários, vai reduzir os congestionamentos urbanos e custos logísticos. Então, os benefícios, dentro de todo esse contexto, dessa nova mentalidade hidroviária, digamos assim, que nós estamos implementando no Brasil, no futuro pode ser bastante interessante dentro da sua colocação. Tá aí, diretor da ANTAQ, Wilson Lima Filho, sempre trazendo informações esclarecedoras para nós dessa agência que é tão importante para o desenvolvimento do nosso setor portuário. Meu amigo, o tempo passa rápido, passa muito rápido, tinha muito mais perguntas para fazer, mas eu tenho uma limitação de 20 minutos. Já acabou? Agora infelizmente. Era isso, é isso. Mas já deixo aqui o meu convite para numa próxima oportunidade o Wilson Lima Filho estar aqui com gente, presente no Porto 360 Entrevista, uma vez que é um grande conhecedor e posso dizer, um dos heads aqui do Porto 360, junto comigo, fruto de uma amizade já de algum tempo. Meu diretor, obrigado mais uma vez, sempre um prazer bater esse papo com você. Fica aqui minha admiração e o meu respeito sempre por você. Tá ok, prezado Marcos. Muito obrigado aí pelo convite e conte sempre conosco aqui na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é a agência que regula o binômio navio-porto em nosso país. Forte abraço e tudo de bom para vocês aí em Santos. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio